Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, ligar ela em João capítulo 7. Quero ver com você dois versículos. João capítulo 7, versículos 37 e versículo 38. Estou usando aqui a atualizada, texto principal. Você tem aí na tela esses versículos também. O Senhor Jesus Cristo no seu ensinamento. E aqui o texto diz, no último dia da festa, a festa judaica que estava sendo celebrada, ele disse assim, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Talvez nada retrata tão bem o fato da queda do homem do que a sede que o homem sente. Eu estava pensando que tipo de coisas pode ilustrar tão bem o resultado da queda, quando Adão pecou contra Deus, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Eu acho que nada ilustra tão bem, demonstra isso tão bem do que a sede. E eu não falo somente da sede natural, né? Não é a sede de água, mas uma sede que é expressa de diversas maneiras. Né? O homem ele sofre a sede do poder político, poder econômico, poder religioso, a sede da fama, a sede pela notoriedade, a sede pela riqueza, a sede pela beleza. Então, precisamos ser extremamente sinceros e autênticos para reconhecer que o problema muitas vezes do nosso coração que nos traz a sofrimento, dificuldades, ansiedades, muitas vezes está ligado realmente à sede. E a verdadeira sede nada mais é do que a sede da nossa alma, a sede de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, entendendo bem isso, ele ilustra a solução para esse problema, para essa sede, através dessa ideia da água. Ele fala isso no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É tão interessante para pensar sobre essa questão do desejo do homem. É aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós buscamos. Minha pergunta hoje à noite é, qual é a sua sede? Qual é o seu desejo? Qual é a coisa que você mais tem buscado? Qual é a coisa que preocupa a sua mente, os seus interesses, os seus alvos? Jesus ele está dizendo, eu posso saciar a sua sede. O que Jesus Cristo está falando, em outras palavras, é que ele pode trazer esperança ao coração do homem. Ele pode restaurar de novo aquele relacionamento que Adão perdeu no jardim. Aquele relacionamento que agora, no coração do homem, ele está buscando algo. E é interessante essa ideia da água, né, da sede, que o homem tenta colocar na sua vida e temporariamente aquilo dá uma satisfação. Mas o problema é que a sede volta. O problema é que a sede, ela retorna. E quando Jesus Cristo fala assim, eu posso saciar a sua sede, ele está dizendo que ele pode dar alívio completo, verdadeiro, total, para a secura da nossa alma. Jesus, ele é a única fonte que traz fim à sede da alma de qualquer pessoa. Esse é um elemento tão simples, tão elementar, tão básico, mas como é que nós podemos encontrar satisfação para a nossa sede? De uma maneira bem elementar, Jesus é a resposta. Jesus está falando, tudo começa comigo, tudo começa em mim. Eu sou a única fonte que traz fim à sede da alma de qualquer pessoa. Com isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo o quê? Não importa o que você busque, não importa o que você almeja, seja o que for que você queira, se isso não for Jesus, você nunca vai ter satisfação completa. Você sempre vai ter sede. Você sempre vai buscar algo a mais. Como é que nós podemos satisfazer a sede do coração? Nesse convite que Jesus está dando, ele apresenta 4 lições bem básicas que eu quero ver com você rapidamente hoje à noite. 4 lições básicas para nos ajudar a encontrar o fim dessa sede da nossa alma, a sede do nosso coração. Então, o primeiro ensinamento do Senhor Jesus Cristo, palavra-chave que é compreensão. Você precisa compreender que não pode resolver sozinho a sede da sua alma. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala, se alguém tem sede,
Esse alguém aqui se refere a qualquer pessoa. A qualquer pessoa que considera o que está acontecendo dentro do seu coração. E isso tem uma ligação muito forte com a natureza do povo de Israel. É um problema antigo da história de Israel. Se você olhar depois para Jeremias 2, versículos 12 e 13, nesses versículos, Deus está dizendo, através do profeta Jeremias, que ele era a fonte para satisfazer os desejos do coração do povo, mas eles não buscaram a Deus, e eles fizeram para si mesmo cisternas rotas, ou seja, poços sem água. Eles estavam cavando, buscando uma coisa que trouxesse para os seus corações satisfação, mas eles nunca iriam encontrar nesse mundo, nessa vida, se não fosse em Deus. Então, para chegar na verdadeira fonte, na fonte verdadeira, eles precisavam buscar ao Senhor. Então, quando Jesus Cristo fala isso, se alguém tem sede, esse alguém, na verdade, é todos nós. Todos nós. Nós precisamos esse reconhecimento que não tem nenhum outro lugar onde você vai encontrar alívio. Tem um estudo interessante na revista Super Interessante, que eu vi uma anotação deles, e eles estavam concluindo que se você não consumir água suficiente, pode ser tão prejudicial ao seu coração do que uma pessoa, por exemplo, que fuma. Você sabia disso? Você não ingerir água de modo adequado, isso pode ser tão prejudicial ao seu coração quanto uma pessoa que fuma. Beber água suficiente a cada dia, ele reduz até o risco de doença cardíaca. Então é interessante para olhar quando Jesus Cristo falou isso. Se alguém tem sede, Deus ele quer nos abençoar, ele quer abençoar um coração que está sedento por ele. Por isso Jesus Cristo começou essa declaração, esse convite, falando sobre essa compreensão. Nós precisamos compreender que não tem nenhum outro lugar, não existe nenhum outro meio que nós podemos encontrar satisfação que não seja em Jesus Cristo. Precisamos ter esse reconhecimento. E a segunda coisa que Jesus Cristo ensina, na continuação da sua declaração, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então essa segunda parte que venha a mim e beba. O segundo ensinamento de Jesus fala sobre direção. Você precisa olhar para Jesus como a única fonte de satisfação. Se primeiramente você precisa entender que você não tem meios e não existe nenhum meio nesse mundo que pode satisfazer de modo completo e pleno o seu coração, a segunda coisa que Jesus diz é você precisa saber a direção certa. Você precisa reconhecer Jesus como a única fonte de satisfação. Nas suas horas de sede, já aconteceu de você tentar beber qualquer outra coisa que não fosse água para aliviar? É tão interessante, tenho visto pessoas que dizem que bebe refrigerante, bebe limonada gelada, ou pode até usar uma pastilha refrescante, mas nada resolve. Porque a única coisa que realmente satisfaz a sede é a água. Isso é um fato também verdade sobre a nossa alma. Jesus usou algo tão simples, algo tão comum, como água, para ilustrar a mesma necessidade do nosso coração. A necessidade de satisfazer a nossa necessidade espiritual. Somente Jesus é possível, é aquele que tem a possibilidade de satisfazer a secura da nossa alma. Então, se o nosso coração está ferido, nosso coração está necessitado, só Jesus é possível para satisfazê-lo. Se um salvo, um cristão não sente sede pela vida, por água, por vida boa, por vida saudável, por uma vida estabilizada, uma sede pelas coisas do céu, então pode ser que você está buscando satisfação em outro lugar. 1 Pedro 1:22, é interessante para ver, eu quero, se você pode dar um pulo lá comigo, 1 Pedro 1:22, o apóstolo Pedro ele escreve assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Nota o que ele está dizendo que purifica nosso coração. O que é que purifica a nossa alma?
a nossa obediência à verdade, a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo, à palavra de Deus. Você está sedento de paz? Tem passado esses dias que nós estamos vivendo de pandemia, sedento de saúde, uma preocupação constante com a sua saúde? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que Jesus Cristo ele apresentou um convite simples, mas um convite extremamente necessário. Ele fala que nós temos um problema que é a questão do nosso desejo, nossa sede. E aí ele apresenta nesse convite 4 lições básicas. A primeira lição, o primeiro ensinamento de Jesus fala sobre compreensão. Nós precisamos compreender que nós não vamos encontrar satisfação em nenhuma outra coisa dessa vida, desse mundo, que não seja em Cristo. A segunda coisa é a direção, ou seja, olhar para Jesus como a única fonte de satisfação. Voltando para o nosso texto aqui em João 8, agora no versículo 38, Jesus vai dar o terceiro ensinamento dele. Jesus ele vai falar sobre aceitação. Por isso ele diz no versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura. Ou seja, você precisa crer nele, como diz a Bíblia. Precisamos confiar, acreditar naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Uma transformação feita por Cristo é uma transformação plena, não é uma transformação temporária. Tem a história de um peregrino que estava atravessando um deserto e ele encontrou um oásis pelo caminho. E nesse oásis ele se reabasteceu, ele encheu seus cântaros de água, as suas botijas, e ele continuou andando pelo deserto, mas ele estava apenas tentando, pelos seus próprios meios, vencer aquele deserto. O que aconteceu pouco tempo depois? Ele estava com sede novamente. As suas botijas se esgotaram. As suas mochilas, os seus cântaros se esgotaram. Algumas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Quantas vezes, talvez já aconteceu com você, você encontra com Jesus no domingo à noite, na mensagem, na pregação, e você tem um oásis de Deus sendo oferecido. Você reabastece a sua fé, você enche seu coração novamente de esperança, mas lá por segunda-feira à tarde, você começa para viver por conta própria. E você vai se arrastando e chega ao final de semana com sede novamente. Sedento, esgotado, vazio de Deus. Por que isso acontece? Jesus ele explicou que é preciso crer nele, como diz a Escritura. Crer em Jesus, como diz a Escritura, implica em você crer do jeito dele e não do seu jeito. É confiar em Cristo de modo completo para que ele supra todo o seu coração, não somente no domingo à noite, mas segunda, terça. A ideia de vir para o culto não é de eu venho para abastecer meu coração, mas eu venho simplesmente porque eu estou abastecido com Cristo durante cada dia, isso está transbordando da minha vida. Eu venho para o Senhor com o coração cheio e pleno da sua vontade sobre mim. Crer em Cristo fala sobre experimentar a mudança de vida, a vida verdadeira de poder de Deus. Jesus disse que se você crer nele, como diz a Escritura, e ele continua dizendo, você vai encontrar satisfação. Nota que interessante esse crer, é crer em obediência, é crer que Jesus é suficiente, é crer que Jesus é o Senhor. Isso significa todas as outras declarações que Cristo disse, quando ele fala, eu sou o que sou, é você crer que ele é realmente quem ele é. Você acreditar que quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele afirma, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o rei dos reis, eu sou o fiel e verdadeiro, eu sou o que sou, eu sou a fonte, venha até mim e beba. Você entende isso que Cristo está falando? Porque isso é a parte principal para encontrarmos satisfação para o nosso coração. É aceitar e confiar em Cristo como suficiente para todas as áreas da nossa vida. Não somente para a salvação, uma parte importante, mas é todo o restante do nosso viver com Deus, do nosso viver e nosso relacionamento com Ele. Por isso que ele diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, como diz a sua palavra. Você tem ido até a palavra de Deus
dia após dia, de buscar no Senhor a satisfação, de encontrar nele todo o suprimento para o seu coração. Quando você fizer isso, tenho certeza que você vai desfrutar dessa satisfação de Deus, porque isso é a quarta coisa que Jesus diz aqui. O quarto ensinamento do Senhor Jesus, ele diz, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O quarto ensinamento do Senhor Jesus Cristo fala sobre satisfação. Quando você encontrar o Senhor Jesus, você vai experimentar satisfação. Toda aquela sede, todo o seu desejo vai encontrar no Senhor Jesus Cristo a sua realização completa. E não somente isso é tão grandioso que quando Jesus fala do seu interior fluirão rios de água viva, isso vai acabar sendo compartilhado com outras pessoas também. Tem uma inscrição, um poema que foi encontrado numa prisão na Rússia, logo depois que houve aquela mudança no regime político e o sistema que havia de governo caiu. Então vários cristãos, vários pastores e crentes em Cristo que estavam presos, eles foram libertados, e algumas das anotações que foram encontradas nas celas, nas paredes da célula, uma delas estava escrita tinha a seguinte inscrição: aquilo que antes era seco, árido, ganhou vida, exuberância. De sedentos passamos a ser fonte de vida. De angustiados passamos a consolar os aflitos. De tristes passamos a ter a alegria do Senhor. De desanimados passamos a levar entusiasmos aos fracos. De perdidos passamos a indicar o caminho. De condenados passamos a pregoar a liberdade. De criaturas passamos a ser filhos de Deus. Tudo isso porque tomamos da fonte que é Jesus Cristo. Talvez você pense que isso é escrito para alguém que está olhando uma paisagem, mas essas celas onde esses irmãos estavam presos, elas nem tinham janelas. Eram lugares extremamente apertados e frios. O frio que agora nós temos nossa casa, onde você está abrigado, onde você está encontrando conforto no seu lar, pela graça de Deus. Mas esses homens e mulheres que estavam nesses lugares, a esperança deles, onde eles podiam encontrar satisfação, onde eles podiam encontrar alegria, contentamento, era em Jesus. Mas isso não simplesmente estava em suas vidas, isso também foi transmitido para outras pessoas. Quando você crê em Jesus, como diz a Escritura, o ensinamento dessa passagem, no versículo 40, diz que, ele diz, versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Quando você crê em Jesus, como diz a Escritura, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em nós. Ele faz de nós um canal por onde flui um rio de bênçãos, um rio de águas vivas para jorrar sobre a vida de outras pessoas. É tão interessante para você notar pessoas que encontraram com Cristo, o que elas fizeram imediatamente em seguida. Elas não ficaram caladas sobre o conhecimento que elas tiveram. Elas correram até outras pessoas. Por exemplo, você tem Felipe e Natanael, dois discípulos de Jesus, e João, em capítulo 1, versículo 46, conta que Felipe, ele vai até Natanael e ele diz: achei aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. E quando Natanael questiona, mas será que pode vir alguma coisa boa? E ele responde, vem e vê. Ele não podia ficar calado sobre aquilo que ele estava vivendo, da satisfação que ele tinha encontrado, da satisfação da sede, do desejo do seu coração que ele encontrou completo em Jesus Cristo. A Bíblia também fala uma outra cena em João capítulo 4 de uma mulher que ela encontrou com Jesus e ela vai até a sua cidade e ela fala para o povo daquela cidade, povo que muitas vezes era rejeitada por eles, a mulher de Samaria, e ela diz para eles, venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Não será, porventura, Ele o Cristo? Será que não é Ele aquele que nós estamos procurando, o Messias prometido? Quando você encontra com Jesus, você vai descobrir que Ele é uma fonte inesgotável. Você mesmo vai ser tão completo, o seu coração tão satisfeito, que você não vai conseguir ficar calado sobre isso. Você vai conduzir outros sedentos à mesma fonte. Você vai ajudar outros a poder encontrar Jesus também. Está vendo nesses 2 versículos desse convite de Jesus? Jesus está mostrando que Ele é a fonte de toda a satisfação. E o nosso Senhor, Ele quer abençoar nossas famílias hoje à noite. Eu tenho certeza que Ele quer abençoar cada um dos lares, dos irmãos da nossa igreja, cada um de nós que estamos participando dessa mensagem. E se você ainda, por alguma razão, está participando conosco e você ainda não tomou uma decisão sobre a verdadeira fonte de salvação, Jesus Ele quer satisfazer a sua sede, a sede da sua alma hoje. Se você deseja sentir o verdadeiro alívio da sua sede, dos desejos que muitas vezes têm trazido preocupação, têm trazido para você medos, ansiedade, Jesus, Ele está pronto para receber você. Pois é isso que Ele falou nessa festa. No último dia de festa, eu não sei, eu fico pensando, por que Jesus esperou o último dia? Talvez porque as pessoas estavam naquele último momento, vamos aproveitar isso o máximo, porque amanhã vai acabar. Amanhã não vai ter mais festa, amanhã não tem mais alegria. Amanhã vai ser segunda-feira, nós vamos ter que enfrentar a vida, vamos ter que trabalhar. E Jesus fica de pé e fala assim, não precisa acabar a sua alegria. Essa alegria pode continuar amanhã e depois amanhã e para sempre, porque eu sou a fonte da verdadeira alegria. Eu sou a fonte da verdadeira satisfação. Por que você não vai até Cristo nesse momento? Fale para o Senhor agora. Diga para Ele, Senhor, eu confio no Senhor como a fonte da satisfação da minha vida. Meu coração está tão seco e sedento do Senhor e eu me dobro até a sua presença e eu te recebo como meu Salvador pessoal. Mas talvez você já veio até Jesus. E eu quero falar com você que já é parte da nossa família em Cristo. E talvez por causa das diversas situações da vida, talvez você não tenha mais sentido aquela alegria da satisfação de Cristo. Você tem se afastado da fonte. Você se afastou de Jesus, seja qual for a razão. Eu acredito que o convite de Jesus é para você também. O convite de Jesus é para que hoje você possa se reconciliar com Cristo. Jesus, Ele também é a fonte do perdão. Jesus, Ele ama você e Ele não quer ver você longe dEle. Por isso que Ele diz, quem tiver sede, independente de quem você seja, independente de onde você está, independente do que você faz, venha a mim e beba, diz Jesus. Hoje é o dia de você saciar a sua sede em Cristo. Então venha até Ele. Venha onde você está. Agora é a hora de nós falarmos com Deus. Apresente para Ele qual é a sua sede, qual é o deserto que está dentro do seu coração. E deixe Deus transformar isso em rios de água viva. Vamos orar nesse momento e logo depois nós vamos ter um hino que nós vamos cantar falando sobre essa satisfação que é ter a Cristo. Vamos orar falando com Deus sobre a decisão que você precisa tomar. Ele está pronto para lhe ouvir, mas você precisa fazer isso. Essa é a sua decisão pessoal. Ele está pronto para lhe ouvir. Então vamos orar, Senhor. Estamos na Tua presença, Pai, reconhecendo que nós não temos meio para encontrar qualquer satisfação. Nos perdoe pela nossa falta de entendimento. Quantas vezes a gente volta para aqueles poços secos, como diz Jeremias. Nós voltamos para aqueles mesmos lugares achando que nós vamos encontrar satisfação, seja no nosso trabalho, no nosso dinheiro, nossas riquezas, nossas posses, no poder, no reconhecimento, seja o que for que nós buscamos. O Senhor conhece o nosso coração. Nosso coração ele é desesperadamente corrupto, como diz a sua palavra. Ele nos engana.
Mas obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos alcança, o Senhor é um Deus que nos conhece, nos ajuda, Deus, a poder buscar no Senhor a fonte de vida, a viver dia após dia, celebrando, ó Deus, a salvação do Senhor. Então, se alguém, ó Deus, que nesse momento está dizendo ao Senhor, reconhecendo o Senhor como Salvador, ó Deus, essa oração na sua presença, aceita esse seu novo filho, essa nova filha, Pai, que o Senhor pode mostrar, dar direção, nos ajuda como igreja a ser uma ponte para ajudar essas pessoas a encontrar o Senhor e crescerem no conhecimento da verdade. Eu sei que há muitos irmãos da nossa igreja nesse momento em oração por essas pessoas. Enche elas, ó Deus, da alegria do Senhor, do contentamento do Senhor. Seja qual for a razão, o motivo, o Senhor trouxe essa pessoa até essa mensagem hoje à noite. E te pedimos, ó Deus, a tua graça, a misericórdia, para que ela possa ser uma noite de salvação. Talvez só na tua presença um dia, Deus, nós vamos poder saber todas as coisas que o Senhor está fazendo através dessa mensagem tão simples aqui. Peço a Deus também pelos irmãos da nossa igreja. Talvez nós temos vários irmãos que por causa dessa pandemia têm se entristecido, têm se distanciado do Senhor. Mas obrigado, ó Pai, porque a sua palavra sempre vai frutificar. A sua palavra é o meio para encontrarmos satisfação. Então, ó Deus, abençoa nossos irmãos, nossas irmãs em Cristo, as famílias da nossa igreja. Nos ajuda, Deus, a trazer nossos corações na sua presença e a encontrar no Senhor a verdadeira satisfação que nada nesse mundo pode nos dar, que não seja o nosso Salvador Jesus. Nos abençoa, Deus, para que possamos encontrar toda a nossa satisfação no Senhor e que essa semana seja uma semana transbordante para Deus, para o Senhor. Ouve, ó Deus, a oração dos teus filhos, das tuas filhas, a confissão dos seus pecados na sua presença e um desejo sincero, verdadeiro, real de chegar até o Senhor e depender do Senhor para todas as questões que nós não conseguimos resolver, mas que o Senhor pode, porque para o Senhor não há limites, para o Senhor não há impossíveis. E é em nome do seu Filho, nosso Salvador Jesus, que oramos e dizemos amém, amém.